Peço desculpa, esqueci-me de dizer que a mesa será moderada pelo Dr. Ricardo Vieira, advogado. Mas acho que não tem nada. Boa tarde a todos. Os vistos ainda não. Já tem som? É sim? Ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero também felicitar o Conselho Regional, o Centro de Estudos Judiciários e a empresa JM Madeira pela realização deste colóquio de grande oportunidade e interesse. E gostaria de referir alguns aspectos prévios e também depois apresentar, embora eles já tivessem sido referidos, os nossos conferencistas. De facto, desde 2014 foram publicadas 3 diretivas no espaço da União Europeia, as diretivas 23, 24 e 25, de 26 de fevereiro, que já deviam ter sido adaptadas ao espaço nacional. Elas, de facto, foram adaptadas nos Açores, é preciso referir isso. Os Açores foram a primeira região que fez uma adaptação destas diretivas, tem, neste momento, já no seu regime jurídico a adaptação destas diretivas em vigor. Fizeram-no com uma grande largueza de propósitos e que, recentemente, por exemplo, o Tribunal de Contas veio a dizer que essa adaptação das diretivas europeias pela região autónoma dos Açores infringe algumas normas constitucionais, porque na interpretação do Tribunal de Contas a adaptação que cabe às regiões fazer das diretivas é só e apenas em matérias de interesse específico. Uma interpretação curiosa que, na nossa opinião, levantará de facto alguns problemas no futuro. Se vingar, não é? Este diploma, que agora é publicado, 31 de agosto, e que entra em vigor a 1 de janeiro, é de facto um diploma que altera em muitos aspectos o Código dos Contratos Públicos. Eu fiz as minhas estatísticas, alteram-se 164 artigos, ou seja, cerca de 35% dos artigos atuais do Código. Editam-se 55 novos artigos e 7 anexos e revogam-se 77 artigos, o que significa que é uma reforma bastante significativa. Veremos que isso tem implicações várias, quer nos procedimentos, quer na própria vigência dos próprios contratos. Também, na minha opinião, vai levantar-se aqui um problema regional, que é saber se justificará haver uma adaptação deste Código dos Contratos Públicos novo à nossa região, porque, como julgo que sabem, houve um Decreto Legislativo Regional 34/2008, de 14 de agosto, que fez uma adaptação do Código dos Contratos Públicos aqui à Madeira, introduziu algumas alterações, por exemplo, nos valores, nos limiares e noutros sectores também, e interessará saber se justificará a existência de uma legislação regional também que nesta matéria adapte o novo Código dos Contratos Públicos à nossa especificidade. Não tenho dúvidas nenhumas de que isto é uma matéria de enorme interesse para todos, para a economia da Madeira. Se pensarmos que a economia da Madeira nos últimos anos viveu muito da contratação pública, a influência do dinheiro público na economia é muito grande e a contratação pública trata disso especificamente. Julgo que todos os que estão aqui sentados sentem isso no dia-a-dia. É muito importante, de facto, os contratos públicos e os seus procedimentos prévios para a economia e para o desempenho dos serviços públicos. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas desse interesse e gostaria de honrar a nossa assistência com a presença dos nossos 2 primeiros conferencistas, a professora doutora Maria João Estorlinho, que é uma ilustre jurista portuguesa, talvez das primeiras a falar dos contratos nessa nova dimensão. Lembro-me da sua tese do Requiem do contrato administrativo, que aliás fez escola no país,
e a quem devemos muito do estudo sobre a contratação pública. E quero também saudar a presença do professor Rui Medeiros, que também a quem a primeira versão do código foi confiada há 10 anos, pouco mais que isso, e a quem devemos também muito nos seus estudos, quer ao nível administrativo e da contratação especial, quer ao nível constitucional. É também um cultor das questões autonómicas, devemos também alguns estudos nessa matéria. São, sem dúvida, duas grandes jurisconsultos, duas personalidades notáveis no país, no direito, na política, na Constituição, e tenho o gosto especial de lhes dar a palavra e de saudá-los pela sua presença na Madeira e, em especial, neste seminário. Muito obrigado pela vossa presença. A palavra é vossa. Muito boa tarde. Agradeço as palavras amáveis ao Sr. Dr. Ricardo Vieira. Dizer que é um gosto estar aqui neste painel por si moderado e cumprimento de facto com muita estima. Vamos nos encontrando já há muitos anos nestas andanças do direito administrativo nestes seminários. Cumprimento o Sr. Professor Rui Medeiros, colega deste painel. Cumprimento naturalmente todo o ilustre auditório, as autoridades aqui presentes e, obviamente, uma palavra especial para a organização do Congresso e os ilustres representantes da Ordem dos Advogados, o Sr. Dr. Brício Araújo, o Conselho Regional aqui na Madeira, a Sra. Juíza Desembargadora Ana Celeste Carvalho, uma palavra de reconhecimento, enfim, já sei que teve um papel fundamental aqui na organização do colóquio, o Sr. Pedro Calado, Jornal da Madeira, enfim, felicito-os pela organização do colóquio, julgo que é de facto, como aliás já foi referido, muitíssimo oportuno, dá início aqui a uma outra, enfim, a uma fase importante de reflexão sobre esta revisão do Código dos Contratos Públicos. Cumprimento outros colegas aqui presentes, o Sr. Professor Mário Barroso de Almeida, antigos alunos que revejo com muito gosto nesta maravilhosa cidade do Funchal. É de facto para mim um gosto aqui estar e aceitar a vossa hospitalidade. Ora bem, pediram-me que falasse ou que fizesse uma apreciação geral em alguns minutos sobre esta revisão do Código dos Contratos Públicos em 2017. Algumas, enfim, considerações iniciais sobre, e uma vez que haverá a oportunidade ao longo dos vários painéis de aprofundar vários temas em especial, algumas considerações gerais, começando um pouco antes para enquadrar esta revisão. Começando pelo próprio timing e procedimento legislativo. Todos sabemos como a contratação pública é um instrumento formidável de atuação das entidades públicas e de afetação de recursos públicos. E, aliás, isso já foi hoje também aqui recordado e ninguém neste auditório, nem o cidadão comum lá fora, tem dúvidas sobre isso. As entidades públicas, na sua veste de entidades adjudicantes, têm a obrigação de exercer o seu poder de compra de forma ética, social e ambientalmente responsável. Impõe-se nos nossos dias um repensar do significado da contratação pública e um recentrar de prioridades. Ao contrário do que se quis fazer crer muitas vezes, tenho lembrado, a meu ver, os contratos públicos não são oportunidades de negócio para as entidades públicas, num determinado sentido. Negócios que acabam por se revelar, em tantos casos, ruinosos para o erário público e para os cidadãos. Mas sim, são antes instrumentos de realização de tarefas públicas ao serviço das mais variadas políticas públicas. E perdoem-me, mas enfim, eu olho para estas matérias, de facto, por um lado na minha qualidade de cidadã comum, por outro como catedrática de Direito Administrativo e, portanto, com, espero, alguma imparcialidade, isenção, alguém que de facto estuda estas matérias há muito tempo e que vai procurando acompanhar estas evoluções. A realização do bem comum, através de contratos públicos, exige legislação clara e adequada, antes de mais. Exige também, naturalmente, decisores públicos profissionalizados e responsáveis e mecanismos de regulação e de controlo eficazes. É, assim, muito oportuno analisar a esta luz a nova versão do Código dos Contratos Públicos, agora revisto.
Esta versão surgiu, como também já foi referido, a pretexto da transposição, ou a propósito, ou por causa da transposição das diretivas europeias de 2014, e esta revisão resultou, todos temos noção disso, de um procedimento legislativo que acabou por ser longo. Eu diria, talvez desde já, todos sentimos, porventura, demasiado longo. Alguns marcos importantes neste procedimento. Recorde-se, sendo as diretivas de 2014, que já o anterior Governo havia publicitado em maio de 2015 um anteprojeto de transposição das referidas diretivas de 2014. Depois, este Governo publicitou uma versão de revisão do Código dos Contratos Públicos em agosto de 2016, tendo-a submetida à discussão pública entre agosto e outubro de 2016. Apenas foi aprovada uma versão final em Conselho de Ministros já em maio de 2017 e, portanto, estes ritmos são, de facto, todos eles lentos. Tendo sido aprovada essa versão em Conselho de Ministros em 2017, o Sr. Presidente da República promulgou o diploma apenas no início de agosto e, finalmente, este Decreto-Lei número 111/2017 acabou por ser publicado em 31 de agosto para, como sabemos, entrar em vigor no próximo dia 1 de janeiro de 2018. Ou seja, eu diria que esta transposição das diretivas europeias de 2014, que acaba por surgir tarde, porque já fora do prazo para a transposição das referidas diretivas, que terminava em março de 2016, e esse aspecto, a suscitar alguma pressão europeia, alguma incompreensão pelo atraso na transposição das diretivas, pressão europeia que até foi invocada como argumento pelo Sr. Presidente da República para justificar a inevitabilidade da promulgação, pese embora as dúvidas e discordâncias que expressou relativamente ao diploma. Pela minha parte, ao longo deste procedimento, tive de facto a ocasião de participar numa série de colóquios em que fomos analisando, enfim, não só as diretivas, como estas várias propostas de transposição e de revisão do Código. Publiquei no ano passado, nos cadernos de Justiça Administrativa, um artigo que apreciava o anteprojeto que foi objeto de consulta pública e que tinha um título que fazia uma pergunta, saber se a transposição das diretivas de 2014 seria uma janela de oportunidade ou uma oportunidade perdida. E, portanto, enfim, estou particularmente à vontade, neste momento, para olhar para aquilo que agora temos e que vai entrar em vigor. Começando pelo preâmbulo do diploma, invocam-se 3 tipos de razões para as alterações, que são muitas, como já foram referidas. Em primeiro lugar, naturalmente, a transposição das diretivas. E, em relação a isto, dizer que já em 2008 o Código, na sua versão inicial, surgiu a propósito ou a pretexto da transposição das diretivas, enfim, da altura. Embora já na altura se tenha ido muito mais longe do que as diretivas impunham e, nomeadamente, se tenha feito a opção de elaborar pela primeira vez em Portugal um Código dos Contratos Públicos. Mas agora, de facto, a transposição das diretivas é a primeira razão para esta revisão. Depois, invoca-se também no preâmbulo razões que se prendem com opções ou intenções de simplificação, desburocratização e flexibilização em matéria de regime da contratação pública. E são apontadas, enfim, muitas alterações ao Código, enfim, em nome desta intenção de simplificar e desburocratizar e flexibilizar estes regimes jurídicos. E um terceiro tipo de razões que são invocadas, enfim, a propósito do programa de reformas do Estado, são razões que se prendem com intenções também de promoção da transparência e da boa gestão pública. E, de facto, são muitas as novidades do Código. Falar-se-á delas seguramente ao longo do seminário. Todos aqui têm, enfim, já alguma ideia de que há alterações do ponto de vista, por exemplo, dos momentos de preparação dos procedimentos adjudicatórios, alterações em matéria de critérios de adjudicação, questões como a adjudicação por lotes, preço anormalmente baixo, introdução da figura do gestor do contrato, alterações em matéria de contratos relativos a determinados
determinados setores ou áreas, por exemplo, os serviços sociais, a introdução de novo procedimento adjudicatório, a parceria para a inovação, alterações em matéria de regimes de empreitadas de obras públicas, trabalhos complementares, etc. Enfim, há uma panóplia imensa de alterações, estas e muitas outras. Por exemplo, lembro-me a introdução da ideia de agrupamentos de entidades adjudicantes envolvendo entidades de diversos países, numa lógica de europeização de compras públicas e da centralização, numa lógica, enfim, muito ao gosto da época, etc, etc. Antes de entrarmos, enfim, nessas matérias mais específicas, ainda dois ou três pontos de partida, ou a apreciação de 2 ou 3 pontos de partida, uma vez que tive que aqui fazer, nos minutos de que disponho, no tempo de que disponho, algumas escolhas quanto aos aspectos a referir. Em primeiro lugar, a opção de fundo que foi feita. E essa foi a de manter o Código dos Contratos Públicos de 2008, fazendo aquilo que, a dada altura, se dizia ser uma transposição minimalista das diretivas. Ouvi muitas vezes, ao longo do procedimento, eu própria, aliás, participei, devo dizer aqui, por uma questão de transparência, alguns no início de 2016, presidindo a uma comissão, enfim, pro bono, para, enfim, elaborar um primeiro projeto de transposição das referidas diretivas, que não, enfim, que não foi aproveitado, mas, por exemplo, nessa altura eu sugeri que se fizesse outro Código dos Contratos Públicos, e já vou também referir alguns aspectos que se prendem com isso. E o argumento era, não, vamos fazer uma transposição minimalista das diretivas. Devo dizer que o governo anterior, quando publicitou em maio de 2015 o tal anteprojeto de transposição das diretivas, também, enfim, na altura, referiu que se trataria de uma transposição minimalista dessas diretivas. Mas, enfim, já havia na altura a proposta de alteração a quase 60 artigos, o aditamento de cerca de 40 novos artigos e, portanto, já não era verdadeiramente minimalista. Mas a opção agora foi efetivamente a mesma, ou seja, manter como base o Código dos Contratos Públicos, que foi aprovado pelo Governo de 2007, entrando em vigor em 2008, e esta suposta transposição minimalista acaba, como já foi referido, aliás, e muito bem, por alterar, enfim, imensos artigos, praticamente 200, aditando 60, revogando imenso, e, portanto, não é de todo, obviamente, uma transposição minimalista das diretivas. Aliás, nem isso seria possível. Por exemplo, do meu ponto de vista, o que eu disse desde o princípio, olhando logo em 2014 para as diretivas, é que não seria nunca possível fazer uma transposição minimalista das mesmas. As diretivas de 2014, agora julgo que ninguém já, enfim, tem dúvidas sobre isso, mas na altura, ao contrário do que se disse na altura, em 2014, de facto implicavam só por si muitíssimas alterações. Agora, é verdade que esta revisão, que vai entrar em vigor em 1 de janeiro, vai muitíssimo mais longe do que aquilo a que as diretivas obrigam. E, portanto, há aqui uma série de alterações que não decorrem de todo das diretivas e são, de facto, opções quanto a estes regimes jurídicos. Do meu ponto de vista, enfim, e alertei para isso do tal artigo que escrevi no ano passado, ao, perdoem-me a expressão, enxertar todas essas alterações nos anteriores quase 500 artigos do Código dos Contratos Públicos, partindo dele e mantendo-o intacto em termos de estrutura, de opções e em relação a muitos regimes, já vou dar alguns exemplos, a meu ver, e com grande pena minha, veio-se agravar aquilo a que, no meu livro de 2006, e, portanto, enfim, chamei o labirinto jurídico, que é, desde o início, o nosso Código dos Contratos Públicos. A meu ver, a transposição das diretivas não poderia, não deveria significar consagrar, por um lado, soluções das diretivas, acrescentando uma série de novos artigos, muitos deles com soluções, enfim, em si mesmas boas, mas, por outro lado, manter uma série de regimes que vêm de trás, criando, em alguns casos, contradições insanáveis que também, até por vezes, desvirtuam o próprio sentido das diretivas. Transpor, efetivamente, as diretivas obrigaria a ter a coragem, a meu ver, de eliminar do Código
tudo aquilo que com a nova solução é incompatível. Ou seja, não é aceitável transpor o regime, vários regimes, por exemplo, o regime das modificações aos contratos durante a execução, mantendo determinados regimes tradicionais. Há, de facto, ali contradições dificilmente superáveis. Regimes, por exemplo, relativos a modificações no âmbito de determinados contratos, e, por exemplo, já tive, lá está, eu há pouco lembrei o procedimento legislativo, houve vários momentos, várias versões, houve versões em que, por exemplo, a contradição entre as alterações ao regime das modificações, em geral, na execução do contrato, e as modificações ou alterações em matéria de empreitadas de obras públicas era absolutamente gritante. Depois aí atenuou-se um pouco, mas continua a haver, de facto, aspectos muito complicados, nomeadamente no que diz respeito a outras formas de modificação dos contratos, o exercício do poder de modificação unilateral pela entidade contraente pública, etc. Também chamei a atenção muitas vezes para as dificuldades que havia em transpor para a parte terceira do Código os regimes comunitários unificados, porque de facto as diretivas a isso obrigam, eu desde 2014 que referi, em matéria de invalidade, em matéria de execução dos contratos públicos e manter na mesma parte terceira regimes diferenciados para categorias de contratos vários, por exemplo, para contratos administrativos, contratos não administrativos, segundo critérios, a meu ver, ultrapassados. Ora bem, e antecipando já, e enfim, como perceberão por estas palavras, de alguma forma um juízo global, e vou desenvolver um ou outro ponto, a meu ver, com grande pena minha, e respondendo à pergunta que fazia no tal texto dos cadernos do ano passado, esta revisão do Código dos Contratos Públicos constitui, para mim, uma desilusão e representa uma oportunidade perdida de, pese embora algumas melhorias, aspectos interessantes neste regime, mas em termos globais, de facto, é uma oportunidade perdida para verdadeiramente melhorar o quadro legal da contratação pública. E dar-me-ão um desconto, aqueles que eventualmente possam pensar que estou a ser demasiado pessimista, ou oxalá, enfim, a prática venha a mostrar que estou, de facto, muito pessimista e que estou errada. A meu ver, contribui para agravar muitas das disfunções da versão de 2008 do Código dos Contratos Públicos, em matérias cruciais relativamente às quais se exigiriam soluções claras e acertadas. Alguns exemplos. Âmbito de aplicação do Código. Julgo que vai haver uma sessão sobre isso e, enfim, nos seminários de agora até janeiro vai haver, com certeza, e cursos. O âmbito de aplicação do Código dos Contratos Públicos é um aspecto fundamental, saber a que contratos e a que entidades se aplica o Código dos Contratos Públicos. Do meu ponto de vista, de facto, enfim, fiquei preocupada com as soluções. Num quadro de simplificação legislativa, afirmada como prioridade nesta revisão, a meu ver, não se deveria ter perdido a ocasião de libertar o Código dos Contratos Públicos de complicadas definições, de classificações, de construções dogmáticas, que a versão de 2008 continha, e que agora se podia ter, efetivamente, simplificado desse ponto de vista. A meu ver, essas classificações, construções dogmáticas devem caber à doutrina, devem estar nos manuais, devem estar nas teses de doutoramento, não num código. A um código, ao legislador, cumpre regular e regular de forma clara, o mais clara possível e eficaz. Era indispensável, a meu ver, ter eliminado a complexidade do tal labirinto jurídico, que é muito visível, e eu digo desde 2008, no que toca à parte primeira, aqueles artigos, não é, sobre a quem se aplica e a que contratos se aplica ou não aplica o Código dos Contratos Públicos. E esse labirinto jurídico resultou, desde o início, do tratamento unitário de universos diferentes de contratos. Contratos dos setores clássicos, setores especiais, abaixo e acima dos limiares de aplicação das diretivas, sujeitos à concorrência ou não, administrativos ou não administrativos, de acordo, a meu ver, perdoem-me, com critérios caducos, que em muitos casos até não são dificilmente compatíveis com as diretivas europeias e que, nomeadamente, os franceses e a doutrina francesa continua a afirmar, reconhecendo, nos manuais alguns até dizem, bom, os nossos vizinhos realmente não, e portanto um pouco por todo o lado, isso não se faz, mas em França, e nós insistimos,
tradição, mas o problema não é dogmático, é o problema depois de saber, de facto, a quem se aplica ou não o Código, numa teia complexa de regras gerais, de exceções às regras, de exceções às exceções. As imbrincadas e incompreensíveis para o comum dos operadores económicos e jurídicos, onde eu sempre me incluí desde o início. Teias de relações entre o âmbito de aplicação das partes segunda e terceira do Código e, dentro delas, dos mais diversos regimes jurídicos, deviam, a meu ver, era a ocasião, de facto, de terem sido ultrapassadas. A meu ver, é imperdoável que não se tenham criado condições para eliminar, de uma vez por todas, essas categorias. Obviamente que algumas delas são necessárias. Há regimes jurídicos diferenciados, mas, de facto, era preciso ter encontrado uma forma diferente de os elencar, os referir. E, por exemplo, a meu ver, desde o início, o âmbito de aplicação do Código, logo no artigo 1º, devia coincidir com as regras aplicáveis, quer à formação, quer ao regime substantivo dos chamados contratos públicos, em consonância, nomeadamente, com o direito europeu, e não, enfim, aquilo que depois surge. Devo dizer que agora, quando fui ler esta versão, que saiu em 31 de agosto, fiquei, como dizer, quando li o artigo 1º e o conjuguei, por exemplo, com o artigo 280, âmbito de aplicação da parte terceira, fiquei, não sei se em estado de choque, se estupefata, perplexa, e, de facto, não sei de onde é que aquilo surgiu, posso ter alguma ideia, mas é absolutamente incompreensível. Âmbito de aplicação. Bom, onde nós tínhamos aquilo que desde 2008 procurávamos explicitar, contratos públicos, contratos administrativos, parte segunda, parte terceira, etc. Agora, continuamos a ter tudo isso, por mim não teríamos, era possível simplificar, e sinto-me à vontade para dizer hoje, porque disse muitas vezes, era possível, efetivamente, sem prejuízo de haver regimes diferentes para tipos diferentes de contratos, mas agora ainda temos relações jurídicas contratuais administrativas. Quer dizer, o tal âmbito de aplicação da parte segunda e da parte terceira, que, enfim, os que lidam com estas matérias sabem que era o que era, agora ainda é mais confuso. Bom, do ponto de vista dogmático, perdoem-me, é uma aberração. E do ponto de vista prático, oxalá me engane, mas, enfim, torna-se, de facto, diria, para quem tem que aplicar estes regimes, no mínimo, desastroso. É que, enfim, se calhar são estes tais procedimentos legislativos, enfim, que para mim são um pouco incompreensíveis. Eu sou capaz de adivinhar como é que se chegou aqui. É que se foi repescar, leio não só aqui como noutros artigos, coisas que de facto, por exemplo, aquela comissão a que presidi propôs, e que foi tudo afastado, depois de repente vejo totalmente desinseridas do contexto e misturadas com outras que são totalmente incompatíveis. E, portanto, o resultado final é, a meu ver, do ponto de vista teórico, e, portanto, deem o desconto. Só estou aqui a olhar para estas questões do ponto de vista teórico. Na prática vai funcionar tudo muito bem. Ora bem, outro ponto que me preocupa. Elenco de contratos excluídos do âmbito de aplicação do Código, casos de contratação excluída da parte segunda, dos procedimentos adjudicatórios. Também estou à vontade, porque sempre critiquei. Aquilo que sempre considerei, desde o anteprojeto do outro Código, em 2007, ainda em fase de anteprojeto, o elenco, a meu ver, demasiado alargado de contratos excluídos do Código. Considerando, e continuo a considerar, e acho que também tinha sido a ocasião de, enfim, de rever, considerando incompreensível a exclusão do âmbito de aplicação do Código de determinados contratos. Por mais que me expliquem, há contratos que eu não consigo compreender porque é que fica fora do âmbito de aplicação do Código. Mas, sobretudo, a lista dos contratos que não ficam sujeitos à parte segunda e, portanto, aos procedimentos adjudicatórios. Também não consigo acompanhar. Por exemplo, há procedimentos, há contratos que estão, por exemplo, excluídos do âmbito de aplicação das diretivas, ou seja, contratos que, por várias razões, não só em função dos montantes, mas sobretudo por razões que se prendem com o facto de se entender que não têm interesse transfronteiriço, não são relevantes do ponto de vista europeu, ou em relação aos quais a Europa quis remeter para o legislador nacional. E, portanto, estão fora do âmbito das diretivas. Não estão sujeitos aos procedimentos adjudicatórios, aos concursos internacionais. Mas não vejo razão alguma para o legislador nacional
os excluir do âmbito da parte segunda. E, portanto, confesso que não acompanho essas soluções. E há, enfim, muitos contratos ali no elenco do que isso acontece. Por exemplo, enfim, os contratos relativos a serviços sociais, a Europa fez uma opção. Só acima de 750 mil euros é que se aplica um regime simplificado que vem das diretivas. Abaixo, tudo excepcionado do Código, enfim. Depois é verdade, as versões são diferentes. A versão de maio, aprovada em Conselho de Ministros, por exemplo, não é exatamente aquela que agora entra em vigor, e aí sempre foi matizado. Introduzem-se alguns princípios, ficam fora do âmbito de aplicação, mas aplicam-se determinados princípios. Nós já sabemos, enfim, com as devidas adaptações, já sabemos o que isso depois significa. A propósito de princípios, o artigo 1º-A vem consagrar, e lembro-me que a tal Comissão assim o propôs, os princípios gerais que decorrem da Constituição, do direito da União Europeia, do CPA e que são importantes em matéria de contratação pública. Não tinham que estar no Código, mas, por exemplo, nunca compreendi porque é que não ficaram lá no início. E, portanto, é importante que lá estejam. E acrescentou-se agora, por exemplo, o princípio da sustentabilidade, julgo que é importante, como um princípio geral da contratação pública, uma lógica, portanto, assumir que há um princípio de sustentabilidade económica e, portanto, financeira, mas social, ambiental, nestas matérias. Mas depois, por exemplo, vi agora no artigo 5º-A uma distinção entre, e lá estão as tais distinções, não se eliminaram as que havia, que já eram tantas, e ainda se acrescentam outras. Distinção entre princípios gerais da atividade administrativa e princípios gerais da contratação pública. Distinções dogmáticas, há manuais que distinguem essas, mas aqui é absolutamente, enfim, incompreensível. Diria que, em relação aos procedimentos pré-contratuais, era preciso ter a coragem de, efetivamente, reduzir o elenco de fundamentos para a utilização de procedimentos de adjudicação direta, com consulta apenas ou não a mais do que uma entidade, indo ao encontro das preocupações nacionais e europeias de reforço da concorrência e da transparência nos procedimentos de contratação pública. A meu ver, e infelizmente, falha-se também aqui esse objetivo de fomentar procedimentos abertos à concorrência. É verdade que se autonomiza, e é um dos argumentos utilizados, autonomiza-se o chamado procedimento de consulta prévia. Explicar-me-ão as imensas vantagens. É verdade que passa a haver menos ajustes diretos para efeitos estatísticos. Depois, as empreitadas até 300 mil euros por concurso público urgente, embora o prazo de apresentação das propostas passe a ser de 72 horas em vez de 24. Mas isto conjugado com o critério de adjudicação aplicável nesses casos, também não vejo onde é que os tais objetivos ficam. Enfim, saúde, por exemplo, a preocupação que vejo em determinados artigos com a própria decisão de contratar, com a preparação do procedimento, depois há várias figuras que podem causar dúvidas. Saúde, a alteração ao artigo 18, já depois da aprovação em Conselho de Ministros e, portanto, em sede de promulgação. Não sei se recordam, mas o artigo 18 optou em 2008, a propósito do critério de escolha dos procedimentos, por alterar aquilo que sempre houve e por dizer que primeiro se escolhia o procedimento e que da escolha do procedimento, por exemplo, em alternativa, concurso público ou ajuste direto, daí, de facto, então, decorreria, não é, o montante até onde se poderia celebrar o contrato. Enfim, a meu ver, isso sempre significava, mesmo pelo menos simbolicamente à partida, uma perversa inversão relativamente à funcionalização do contrato à prossecução do interesse público. Como que era possível escolher, perdoem-me, à la carte, o procedimento e depois isso condicionava o montante a gastar com o contrato. Quando o processo, enfim, a meu ver, ingenuamente, deve ser o inverso. Primeiro, deve partir-se da necessidade de interesse público, para cuja satisfação se justifica a celebração de um contrato público, partir de um valor estimado do contrato necessário para esse fim e depois, então, determinar o procedimento a adotar. E houve, de facto, agora alteração nesse aspecto, mas depois também aí introduz-se valor estimado do contrato
que resulta das diretivas e de alguns trabalhos preparatórios, mas depois mantém-se o artigo do valor do contrato, as expressões absolutamente contraditórias em vários artigos, e essas são matérias, enfim, que quem está mais ligado à prática seguramente me poderá explicar que consequências vão ter, mas posso apenas adivinhar. Quanto à tramitação, onde está a tal desejada simplificação? Era, de facto, importante a simplificação administrativa e a desburocratização nestas matérias, uma vez que elas potenciam o aumento da transparência e promovem o combate aos conflitos de interesse e a fenómenos de corrupção, entre outras vantagens. A flexibilidade procedimental não poderia nunca ser sinónimo de desprocedimentalização. Os procedimentos são importantes, mas era, de facto, importante, por exemplo, a meu ver, alterar a própria sistemática, isso era o que havia de mais fácil, não se quis ir por aí, alterar a sistemática da parte segunda do Código. A sistemática, a tramitação dos procedimentos, tal como estão na parte segunda, de facto, é labiríntica desde o início. E agora enxertaram-se inúmeras alterações, não é? E, desde logo, enfim, peço desculpa por demorar e, portanto, vou procurar avançar, alguns aspectos poderão surgir depois, mas a mim confesso que me custa aceitar que, afinal, não é, envolvidos 10 anos, o tempo passa depressa, o Código foi aprovado, o outro em 2007, entrou em vigor em 2008 e nós estamos em 2017, não é? E, portanto, 10 anos depois, nós, afinal, não é, com tantas tentativas de reforma e de reestruturação, acabamos por ficar com todos os procedimentos adjudicatórios que havia, e que, a meu ver, já eram demais, há muito que o digo. Alguns decorrem das diretivas. As diretivas, de facto, têm o elenco de procedimentos. Mas nós, depois, sempre, enfim, mantivemos os que vinham de trás, e agora mantemos todos, não é? E ainda desdobramos o ajuste direto em ajuste direto e em procedimento de consulta prévia, acrescentamos as parcerias para a inovação, cada um desses procedimentos continua a ter vários subprocedimentos, não é? E várias submodalidades e, portanto, perdoem-me, mas em vez de simplificação, complexificação. E o que é dramático, a meu ver, é que, por um lado, mas isto também é uma crítica, enfim, e já tenho feito a outros diplomas, é um pouco ao gosto da época, nos administrativistas, já fiz essa crítica ao CPA, é que, por um lado, complexificamos. Mais procedimentos, mais formalidades, queremos tudo perfeito, tudo previsto, ao pormenor. Mas depois de uma penada, em alguns outros artigos, quando chegamos à invalidade, às sanações de nulidades, enfim, às ponderações que é possível fazer em termos de juízos de efeitos anulatórios ou não anulatórios dos atos anuláveis. Com uma penada, não é? Num ou dois números, assim, é possível salvar tudo aquilo que se leva a impor durante 200 artigos, enfim, nesta legislação. Eu preferiria, de facto, outra forma. Quanto ao critério de adjudicação, assunto absolutamente decisivo, de facto, e há pouco referi, a contratação pública deve ser um instrumento de realização de outras políticas, nomeadamente sociais e ambientais. E a Europa a isso obriga. E foi uma das razões pelas quais as diretivas, em 2014, impuseram determinadas alterações, nomeadamente no que toca ao critério de adjudicação nos contratos públicos. Confesso que, olhando, tenho interesse em ouvir, enfim, todos os interessados nestas matérias, para tentar perceber se a transposição que foi feita nos critérios de adjudicação, nos artigos 74, 75, de facto, enfim, é a mais adequada. E é uma matéria fundamental. Não podemos esquecer que esta interação entre as várias dimensões da contratação pública coloca novos e difíceis desafios, ou seja, os riscos que, por exemplo, a introdução de critérios, de determinados critérios na contratação pública, critérios verdes, critérios sociais, que em si mesmos, e eu estou à vontade, porque há muitos anos que os defendo no Manual de Direito dos Contratos Públicos, são muito saudáveis, a lógica da sustentabilidade, dos critérios ambientais, mas os riscos que esses critérios podem, enfim, riscos acrescidos, em que podem resultar de práticas discriminatórias e outros fenómenos patológicos de corrupção que ninguém deseja. E, portanto, é uma matéria, de facto, muito sensível. O elenco dos fatores, dos subfatores, os critérios que aparecem, enfim...
E cá está também aqui, queremos sempre o melhor de dois mundos. Temos um artigo sobre os critérios de adjudicação em que introduzimos várias dessas possibilidades, mas depois, por exemplo, alargamos os tais patamares dos critérios públicos urgentes, onde o critério é o do preço. E, portanto, levamos sempre aqui nos equilíbrios, enfim. Bom, finalmente, parte terceira, muito rapidamente, a complexificação do regime substantivo dos contratos públicos. Uma das grandes novidades das diretivas de 2014 foi não incidirem apenas, como até aí acontecia em termos de diretivas europeias durante décadas, sobre a fase de formação dos contratos, os procedimentos adjudicatórios, os concursos e outros procedimentos, mas, pela primeira vez, passarem diretamente, expressamente, a incidir sobre a fase de execução dos mesmos. Esse era o grande desafio, eu lembro-me, em 2014, de chamar a atenção para isso. O grande desafio das diretivas dizia respeito à execução dos contratos. Ultrapassando-se o mito dessa dicotomia no direito europeu entre a fase da formação, que dizia respeito à Europa, e a fase de execução, que dizia respeito a cada um dos legisladores nacionais. Ora bem, em conformidade com as diretivas europeias, era indispensável, e acaba, de alguma forma, por aparecer nesta versão, encontrar uma disciplina tendencialmente, agora o que se faz é, digamos que uma extensão dos regimes que já havia, para contratos públicos sujeitos à parte segunda, mas que tradicionalmente não estavam sujeitos a esses regimes da parte terceira. E as diretivas obrigam. Eu, aliás, julgo que é uma das razões pelas quais devia haver um regime tendencialmente uniforme para o tal universo dos contratos públicos. E, enfim, o Código acaba, embora também, um pouco como há pouco referi, porventura, por momentos muito diversos do procedimento, por se aproveitar aqui e ali influências diferentes, acaba por ter, na parte terceira, de facto, regimes que ainda não consegui decifrar. Regimes de invalidade, regimes de limites à modificação, cessão da posição contratual, subcontratação, etc., etc. Aparece, por exemplo, um artigo, e esse também saúdo, com as causas de invalidade própria do contrato. Nunca compreendi porque é que enfim, o regime de invalidade era uma teia de remissões, não é? Ou para o Código Civil, ou para o CPA. Agora há um artigo que diz quando é que os contratos são nulos, mas há uma série de artigos aí, espero poder assistir, enfim, aí ao debate, que, enfim, têm que ser esclarecidos, o 312, 13, 370, 412, regimes de responsabilidade, reequilíbrio financeiro, regimes de modificação, etc., etc. Causas de não adjudicação, compensações, enfim. O facto de se ter querido introduzir muitas novidades, mas de não se ter conseguido deixar para trás, ou verdadeiramente, fazer de novo, se calhar, se eram tantas as alterações necessárias, a meu ver, cria regimes globalmente perturbadores. Depois, por exemplo, um pormenor, agora já depois da versão do Conselho de Ministros, apareceu, e parece-me bem, lembro-me de ter, na altura, ter referido isso, por exemplo, no 287.5, deslocou-se para o regime da ineficácia aquilo que surgia como invalidade, contratos celebrados em período de standstill, etc. Enfim, é mais coerente com as diretivas. E, última nota, que será objeto de discussão com certeza, apenas uma nota quanto, e portanto vejam como eu estou aqui a passar, mas é impossível, são tantas as novidades, que é impossível desenvolver tudo. Mas, último ponto, arbitragem. Naquele tal artigo que escrevi no ano passado, analisei o artigo que na altura estava no anteprojeto sobre a arbitragem em matéria de contratos públicos e pronunciei-me no sentido de aquilo significar um esvaziar de competências dos tribunais administrativos em matéria de contratação pública. De facto, a amplitude com que o anteprojeto previa a arbitragem em matéria de contratos, preocupava-me do ponto de vista das implicações para a própria jurisdição administrativa e o seu âmbito. É verdade que agora se recua nesta versão, há uma preferência por centros de arbitragem institucionalizados, portanto, recua-se num determinado sentido, há essa preferência por centros institucionalizados, enfim. Eu, pela minha parte, há muito defendo que uma especialização dentro dos tribunais administrativos faria, para mim, mais sentido, mas enfim. O que é que me preocupa? Preocupa-me, é mesmo a última nota, por exemplo, um dos aspectos que aqui me preocupa é... por exemplo, são aqueles casos, e são cada vez mais, porque do ponto de vista substantivo, em matéria de invalidade, cada vez se dá mais poderes ao juiz
ao juiz e ao juiz arbitral, por exemplo, para fazer aquelas ponderações acerca, e neste caso, por exemplo, da apreciação da validade de atos de procedimentos pré-contratuais e de saber se a eventual invalidade, ainda assim, não se deve repercutir no contrato que tenha vindo a ser celebrado. Hoje, esses poderes estão lá. Não é? E, portanto, a mim confesso que a arbitragem nestas matérias, salvar contratos, pese embora, não é? Apreciando da validade ou da invalidade de atos do procedimento, e pese embora se reconheça essa invalidade, é complicado. Enfim, em suma, haverá muitos aspectos positivos e há seguramente, e se calhar nestas coisas, cada um pensa mais nas coisas com que não concorda ou que o preocupam e esquece de muitos aspectos que haverá e que serão aqui salientados e ao longo dos próximos tempos nesta versão. Confesso que é, para mim, neste momento, e porque acompanho estas matérias há muito tempo, muito frustrante. É mesmo a sensação que tenho. É uma frustração ver em Portugal perder-se a ocasião de fazer um código dos contratos públicos. Tínhamos condições para isso, digo eu. Enfim... um diploma que fosse, desde logo, exemplar do ponto de vista da técnica legislativa. Tínhamos essa obrigação, coletivamente, essa responsabilidade. E, por outro lado, e acredito que haja alguns aspectos nesse sentido, tem que ser um diploma que tenha uma moderna visão estratégica da contratação pública. É um instrumento privilegiado de promoção de políticas públicas inovadoras, de crescimento económico. É isso que estes regimes devem ser. Mas, por outro lado, também o diploma teria que assentar numa genuína vontade e capacidade políticas de enquadrar a contratação pública em regimes jurídicos amigos da transparência, da sustentabilidade, da responsabilidade, em suma, do bem comum. Muito obrigada pela vossa paciência. Quero agradecer. Agradeço à Sra. Professora a sua brilhante exposição. Dou a palavra de imediato ao Sr. Professor Rui Medeiros. Ora, muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, gostava de dizer que é com particular alegria que estou na região autónoma da Madeira para a primeira iniciativa nestes moldes sobre o Código. Penso que é uma lição de como a autonomia funciona e como as forças vivas da região conseguem organizar com esta excelência uma iniciativa como esta, capaz de cativar tantas pessoas. Dito isto, obviamente, no meu caso, a alegria é reforçada pela mesa em que estou sentado, ou tenho estado sentado, e gostava agora, antes de começar propriamente, de fazer uma declaração de interesses. Eu não tenho nada a ver com a revisão do Código que saiu. Ou seja, não tive qualquer intervenção. Estou fora. E, portanto, aquilo que eu vou dizer é de quem está fora e, no dia 31 de agosto, em rigor, no dia 1 de setembro, foi confrontado com o texto publicado. Devo dizer que a minha ideia é, em qualquer caso, fazer um primeiro balanço do Código e, nesse balanço, porque eu tenho uma pré-compreensão, que neste caso me parece que é confirmada, a minha pré-compreensão, eu não acredito muito no branco e preto. E, portanto, há o cinzento mais claro e o cinzento mais escuro, mas não acredito no branco e preto. E, portanto, olhando para esta revisão, eu diria que tem aspectos positivos, aspectos menos positivos, e é isso que eu irei tentar apresentar. Mas é preciso saber qual é o parâmetro de avaliação quando se faz um balanço dos aspectos positivos e os aspectos negativos do Código. E, portanto, é bom que eu antecipe qual é a minha perspectiva teórica para depois saber como é que eu olho para o Código e verificar em que medida é que esta perspectiva se foi ou não correspondida pela revisão. A minha perspectiva é muito clara. Eu, antes de mais, penso que só deve haver regras de contratação pública se elas servirem para alguma coisa. Isto é, nós, quando compramos para nós, ou quando fazemos uma obra em nossa casa, nós sabemos gerir os nossos interesses. E, portanto, é preciso que as regras de contratação pública tenham uma justificação, que haja uma necessidade. E essa necessidade decorre de quê?
elas são instrumentais para se alcançar alguma coisa. O que é que se quer, sobretudo, alcançar? Por um lado, concorrência e transparência. Esse é um primeiro grande objetivo. As regras da contratação devem potenciar a concorrência, a transparência, com tudo o que isso traz de vantagens. E esta é uma preocupação de direito da União Europeia. Além de direito português, é uma preocupação que perpassa as diretivas da União Europeia. Mas, além disso, as regras da contratação pública também são instrumentais para um segundo objetivo, qual seja saber comprar. E saber comprar bem, porquê? Porque quando eu sou uma entidade pública e eu compro para satisfazer necessidades públicas. E, portanto, além da concorrência, as regras de contratação pública devem potenciar as boas compras públicas. E, hoje, com a importância das políticas transversais, ambientais, de inovação, sociais, etc., é importante também que as regras de contratação pública potenciem estas políticas transversais e a sua prossecução. Sempre sem esquecer que, quando não for preciso, é melhor não termos regras de contratação pública. E, quando não for preciso, é bom olharmos para que por aquilo que um bom gestor privado faz quando compra para si. E é com base nestes parâmetros que eu digo que, desde logo, quanto ao primeiro teste, isto é, o teste da necessidade à luz de medidas que permitem simplificar e flexibilizar, onde antes isto não estava simplificado e flexibilizado, é desde logo neste primeiro plano que eu penso que a revisão do Código que saiu no dia 31 de agosto introduz um conjunto de novidades que são relevantes e, eu diria mesmo, que são extremamente positivas. Eu sublinho estas dimensões que estão ali. O tempo, como sabem, é escasso e, portanto, isto tem que ser relativamente telegráfico. Mas, desde logo, o facto de se passar a assumir que as peças de procedimento são disponibilizadas de forma gratuita e acabarmos com aquele esquema em que se poderia exigir o pagamento e depois, se as entidades não fossem excluídas, poderiam pedir a devolução, a partir de agora, a regra que as peças são disponibilizadas de forma gratuita é um passo simplificador, justificado e que merece aplauso. Eu diria que o alargamento do ajuste direto simplificado e do concurso público urgente às empreitadas é um outro passo que merece ser aplaudido. Isto é, não havia razão nenhuma para que não houvesse um regime de ajuste direto simplificado até 10.000 euros se eu tiver que pintar umas instalações de uma empreitada básica. Porque é que haveria de estar simplificado, estar reduzido à aquisição de bens e de serviços? Agora passa-se a admitir o ajuste direto simplificado também nas empreitadas até aos 10.000 euros. Também, positivamente, na minha leitura, o concurso público urgente, abaixo das diretivas, quando não estamos limitados pelas diretivas, o concurso público urgente passou hoje, ou vai passar em janeiro, a poder também ser utilizado quando se trata de empreitadas até 300.000 euros. E, novamente, esta simplificação, que não significa fora de concorrência, eu diria que é uma medida flexibilizadora que merece aplauso. Eu diria que o alargamento da fase de negociação das propostas, nós desconfiamos da fase de negociação das propostas, nós sabemos que o legislador europeu não confia na negociação das propostas, mas abaixo dos limiares nós podemos perceber que pode haver negociações das propostas balizadas que não introduzem mal ao mundo e, pelo contrário, introduzem uma flexibilidade no procedimento, como é próprio da flexibilidade que nós adotamos quando temos que comprar, mesmo quando temos vários operadores interessados. E, a partir de agora, aquilo que antes só se admitia para as concessões de obras e para as concessões de serviço, a partir de agora, até aos limiares comunitários nas empreitadas, até 5.225.000 euros, ou nos bens e serviços, até 135.000 euros, o limiar mais baixo dos bens e serviços, a fase de negociação, que não é a fase sem regras, é uma fase de concorrência com negociação, passa a ser admitida. E muito bem.
Como é positivo a redução dos prazos mínimos para a apresentação das propostas. Não vos vou amassar com a enumeração das várias alterações, mas basta ver que nos concursos sem publicidade internacional, onde antes se dizia os prazos mínimos eram 9 ou 20 dias, agora passam a ser 6 ou 14 dias. Ainda bem que se reduziu esse prazo. E nos concursos com publicidade internacional, a solução vem da diretiva e onde eram 47 dias, passa para 30 dias. Outra novidade importante, que aliás a professora Maria João Estordinha muito bem referiu logo na sua intervenção inicial. Outra novidade importante, eu posso passar a recorrer a centrais de compra não situadas em Portugal, se conseguir demonstrar que em Espanha, em França, noutros alguns da União Europeia, eu consigo obter condições mais vantajosas. É um passo relevante que acaba com o monopólio das nossas centrais de compras. Como é positivo, na mesma linha, esta possibilidade que agora se abre, a que, apesar de uma entidade adjudicante estar vinculada por um acordo de quadro, se conseguir comprar no mercado pelo menos 10% mais barato do que aquilo que compraria ao abrigo do acordo de quadro, agora pode fazê-lo. O Código, nesta revisão de 2017, vem admitir justamente que seja possível não comprar ao abrigo do acordo de quadro se eu demonstrar que um operador económico, por exemplo, um novo operador económico, me oferece condições mais vantajosas, 10% mais baixas. Diria, é um novo passo importante. Como é um novo passo importante, apesar de ser fonte de enorme litigiosidade, aquilo que é o novo regime de suprimento de petição de formalidades não essenciais, que todos sabemos, as regras da contratação pública estavam pejadas de formalidades e muitas vezes propostas eram excluídas porque formalidades absolutamente não essenciais eram impeditivas da admissão da proposta. A verdade é que hoje isso passa a ser admitido. Claro que não desconheço que isto tem um lado negativo. Vai haver uma enorme litigiosidade para saber o que é uma formalidade essencial e não essencial. Mas esse é um problema transversal ao Código. Agora, a ideia de que há formalidades que, não sendo essenciais, não justificam que a proposta seja excluída, eu diria que merece ser aplaudida. Como não é uma solução portuguesa, mas que decorre das diretivas, a possibilidade, nós chamamos-lhe assim, relevação dos impedimentos, isto é, a possibilidade de que muitos dos impedimentos do artigo 55, não todos, possam ser relevados e não levar à exclusão. Porquê? Porque há um conjunto de medidas alternativas que são apresentadas, novamente, entra naquela linha das boas medidas de simplificação e flexibilização que um regime, à luz do teste da necessidade, deve observar. E para terminar esta enumeração apenas exemplificativa destas algumas benfeitorias neste domínio, eu diria que a flexibilização do regime da caução também é importante. Reparem que não estou a falar de outros aspectos do regime da caução, designadamente o novo regime de liberação da caução nos contratos com obrigações de garantia com mais de 2 anos, em que há um novo regime no artigo 295, número 5. Não estou a falar disso, é uma medida importante, mas não é dentro destas medidas de simplificação e flexibilização. Mas hoje, onde antes a caução era fixada em 5% do valor contratual, hoje passa a ser fixada até ao máximo de 5%. E, portanto, novamente a flexibilidade que permite que a entidade adjudicante decida graduar o valor da caução no modo como lhe parecer mais adequado no caso concreto. Portanto, eu diria que este é um primeiro conjunto de medidas que me parecem claramente de aplaudir. Mas, além destas medidas de simplificação, não podemos nunca perder de vista o tal objetivo primário, ou um dos objetivos primários das regras de contratação pública, concorrência e transparência. E, portanto, agora já não é um problema de simplificação ou de flexibilização, é um problema de saber
o que é que no Código se introduz de novo que possa potenciar a concorrência e a transparência. Eu diria que há uma solução positiva, embora não suficientemente cautelosa. Não nos podemos esquecer, o estudo vale o que vale, mas é o único que eu conheço que foi feito de forma sistemática, o INPIC, em 2015, o último relatório disponível, num relatório que fez à prática de contratação pública em Portugal, concluiu que 90% dos procedimentos em Portugal são procedimentos de ajuste direto e que 47,9% do montante de contratos públicos adjudicado é adjudicado quase 50% em ajuste direto. Portanto, 90% de procedimentos e, em termos de valor, quase metade é em ajustes diretos. Este é um problema, porque, de facto, todos sabemos que o ajuste direto não é amigo da concorrência. O Código, no fundo, introduziu, como já foi referido, aliás, uma divisão e passou a distinguir o ajuste direto, digamos, tradicional a uma entidade, com o limiar dos 20 mil euros ou, nas empreitadas, 30 mil euros, e introduziu um segundo procedimento, consulta prévia a pelo menos 3 entidades, acima dos 20 mil até aos 75 mil, ou nas empreitadas, acima dos 30 mil até aos 150 mil. E, portanto, no fundo, o Código não permite o ajuste direto e obriga à consulta pelo menos a 3 entidades nestes casos. Mas, num artigo que é importante, o artigo 27A vem dizer uma coisa relevante. É que mesmo quando, por razões materiais, eu posso fazer o ajuste direto, artigos 24 e seguintes, não em função do valor, há um artigo 27A que vem dizer, mas alto, mesmo que o ajuste direto em função de critérios materiais possa ser escolhido, eu tenho de fundamentar, explicar que, naquele caso, não tenho a via alternativa ao ajuste direto da consulta a 3. Claro que se eu tiver um direito exclusivo, porque uma patente me dá esse direito, o problema não se coloca. Mas em muitas situações, isso vai conduzir à preferência pela consulta a 3 entidades, pelo menos 3 entidades, em vez do ajuste direto. Porquê é que eu digo uma solução positiva, mas com poucas cautelas? Porque a doutrina há muito que se chamou a atenção para aquilo que era a experiência pré-2008. E nós sabemos qual era a experiência pré-2008. A experiência pré-2008 é a de que, muitas vezes, eu combinava com um operador quem eram os outros amigos que eu iria convidar só para cumprir uma formalidade. E, portanto, o legislador aqui, se quisesse ter sido mais sério, teria introduzido alguma diferenciação. Isto é, a escolha dos 3 não pode ou não deveria ficar numa total discricionariedade da entidade adjudicante. Deveria, pelo menos, a entidade adjudicante ser forçada a fundamentar por que razão é que escolhe para uma empreitada, para convidar uma grande empresa, uma pequenina empresa ou uma empresa de vão de escada. Era importante que soubéssemos. Para quê? Para evitar estas manobras. Portanto, eu diria que aqui, esta solução positiva é uma solução muito cinzenta, porque é positiva, mas não resolve o problema que nós conhecemos, que é o problema do fraude a esta consulta preliminar. Uma solução intermédia, durante a discussão dos anteprojetos, dizia-se que a exceção que valia para os ajustes diretos, que podiam, no limite, por ser o procedimento ser em papel, deveria acabar e também se deveria exigir o uso da plataforma. A verdade é que o Código aqui optou por uma solução intermédia, acabou o papel, não se exige o uso da plataforma, passa a ter de ser utilizado um meio eletrónico. E, portanto, há uma novidade, essa novidade é uma novidade a meio caminho, e como é relativamente simples, porque não obriga ao papel, nem sequer já há disposição transitória, como existia inicialmente.
sinal menos, desculpem, agora passei mais, sinal menos, foi pena o Código não ter avançado nesta digitalização do procedimento, não apenas da formação, mas também da execução, e manteve, portanto, a preocupação de digitalização e de eliminação do papel apenas na formação dos contratos. E, portanto, tudo o que passa depois da formação dos contratos, exceto em relação às modificações dos contratos que representem mais do que 10% do valor contratual, tudo isso continua a poder ser feito em papel. Era bom que Portugal avançasse para um esforço de digitalização e que apostasse num paradigma cloud também na fase de execução. Este código não deu nenhum passo nesse sentido, tirando aquilo que já resultava das diretivas, designadamente uma diretiva específica sobre a faturação eletrónica. E, portanto, com isto, fecho em 3 ou 4 pinceladas sobre aspectos mais relevantes e alterações com relevância, ou não alterações, mas que poderiam ter existido, com relevância na perspectiva da concorrência e da transparência. Mas, como eu disse há pouco, as compras públicas não visam apenas a concorrência. As compras públicas visam também satisfazer as necessidades públicas. É para isso que elas existem. E, portanto, este objetivo, ao contrário da concorrência, que é um objetivo fundamentalmente europeu, o objetivo da satisfação das necessidades públicas é um objetivo fundamentalmente nacional. Porquê? Porque, embora haja limites ao déficit orçamental, a União Europeia não nos diz se eu vou gastar os meus impostos em A, em B ou em C. E, neste aspecto, nas medidas que visam satisfazer necessidades públicas, eu diria que há alterações positivas, há alterações intermédias e há alterações negativas. Como a professora Maria João Estradinho já referiu, uma das alterações, para mim, positivas, é a aposta numa decisão de contratar em sentido amplo, não estou agora a falar especificamente no tipo de decisão de contratar, mas numa decisão de contratar em sentido amplo, fundamentada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, como qualquer privado, eu não vou comprar um carro se eu não souber quanto é que me pode custar um carro. Quanto é que, o que é que, ao comprar um carro, eu vou deixar de fazer? Isto é o que faz qualquer privado. É o que deveria fazer o Estado. E agora, com o novo regime, há uma preocupação de este momento inicial da formação da decisão vou comprar ser mais ponderada. Porquê? Porque se exige que a própria decisão de contratar seja fundamentada, porque se estabelece que o preço base deve ser fixado e não se admite a possibilidade de eu não fixar o preço base, como se eu fosse comprar um carro e poderia custar-me 10 mil ou 100 mil euros, como se alguém fizesse isto. Agora, o preço base deve ser fundamentado, só excepcionalmente é que pode não ser fundamentado, mas deve ser fundamentado com base em critérios objetivos, diz a lei. E com base em critérios objetivos como? O que é que me custou no passado? O que é que numa consulta preliminar ao mercado eu percebo que me vai custar? E, portanto, há estas medidas, o mesmo se passa para o valor estimado do contrato. Isto é, o novo legislador preocupou-se em que a decisão de contratar seja uma decisão fundamentada. E, para esse efeito, utilizou uma possibilidade que já existia, teoricamente, mas que as diretivas de 2014 vieram pôr preto no branco, que é a possibilidade de eu fazer uma consulta preliminar ao mercado. Claro que isto levanta as maiores dificuldades na prática. Porquê? Porque na consulta preliminar ao mercado, para garantir que todos estão na mesma situação, isto vai significar que depois essa consulta tem que ser dado conhecimento dessa consulta aos operadores económicos e, portanto, se calhar há entidades ou operadores que são consultados, mas que não querem propriamente que a sua informação circule por todos os operadores. Mas, de qualquer forma, o regime da consulta preliminar no mercado é um passo relevante. Não sei se o regime, tal como está, não poderia ser melhorado, mas penso que é um passo importante. Em contrapartida, eu diria que, claramente, da minha perspectiva, foi uma oportunidade perdida,
Como veem, estou a respeitar o que eu disse. Nem branco, nem preto. Cinzento. Umas vezes cinzento mais claro, umas vezes cinzento mais escuro. Para mim, uma oportunidade perdida, a questão do preço anualmente baixo. Este é um problema real. Segundo os mesmos dados do INPIC, volto a dizer, são os que temos, em 2014, na aquisição de bens e serviços, quase 20% das aquisições de bens e serviços eram a operadores económicos que tinham apresentado preço anualmente baixo. É certo que em 2015 isso reduziu para 14%, mas é muito por cento. É uma porcentagem elevada, 20% ou 14% de procedimentos em que a adjudicação é quem apresentou um preço anualmente baixo, é muito. E reparem que em termos de valor, em 2014 eram 11%, depois baixou para 6% em 2015. É um problema. E é um problema porquê? Porque se nós não estivermos preocupados apenas com a lei, mas com a economia e com a realidade, então nós sabemos que o preço anualmente baixo é um problema a dois níveis. Primeiro, porque muitas vezes o barato sai caro e se tivermos alguém a fazer um preço muito baixo, provavelmente aquilo que vai ser o bem que nos vão prestar não vai servir e durar muito tempo. E por outro lado, porque nós sabemos que a prática do preço anualmente baixo é uma forma, muitas vezes, de dumping para que as entidades, os operadores mais fortes, consigam destruir os operadores mais pequenos. E, portanto, eu diria que o legislador aqui deveria ter preocupado. Fez um passo importante. Acabou com uma fórmula que se tinha um ministro, algures, decidido estabelecer, podia ser aquele valor ou outro, os limiares dos 50% ou dos 40%. Isso acabou, felizmente. Mas, em contrapartida, a partir de agora, se lerem o artigo 61, número 2, percebem que acabaram esses limiares legais, muito bem, mas se o legislador, se a entidade adjudicante quiser fixar ela própria um limiar, foi ao mercado, fez uma consulta preliminar ao mercado, foi com base nela que fez o preço base, ela tem que fundamentar de forma tão exigente que se está mesmo a ver que ninguém vai estabelecer esse limiar. E, portanto, esta prática, que é uma prática problemática, quer para a satisfação das necessidades públicas, quer mesmo para uma concorrência salutar no mercado, eu diria que não foi minimamente corrigida, tirando a importante alteração dos limiares. Depois, eu diria que há a ilusão dos critérios de adjudicação. Aqui, eu diria que é claramente uma falácia. Politicamente, isto é bonito, mas isto não resiste ao teste mínimo. Reparem que qual era o problema que tínhamos em Portugal? De acordo sempre com os dados do INPIC referentes ao ano de 2015, nós tínhamos 71% de procedimentos em que o critério adotado era o mais baixo preço. 71%. E quase 50% dos montantes eram adjudicados segundo o mais baixo preço. Ora, voltamos ao mesmo, comprar barato sai caro. E, por isso, a longa discussão que desembocou nas diretivas de 2014 evidenciou que esta preocupação com o excesso, com o abuso do mais baixo preço era preocupante. O legislador aqui passou ao lado, pôs uma afirmação preambular muito bonita, mas depois, vendo bem, nada mudou. Porquê? Porque apenas se rebatizou a criança. Onde antes se dizia, há dois critérios, a proposta economicamente mais vantajosa e o critério do mais baixo preço, agora passa-se a dizer, há só um critério, a proposta economicamente mais vantajosa. Logo a seguir diz que pode ter uma de duas modalidades. Ou o fator preço, ou um conjunto de fatores. Não mudou nada. E, portanto, este problema do critério de adjudicação, que é um problema dramático na realidade portuguesa, em nada se mudou. Já é positivo, não altera muito, porque isto já era possível, mas é positivo, a explicitação de novos fatores ou subfatores que podem ser utilizados pela entidade adjudicante, designadamente estes que já antes era possível defender, mas que agora, e a partir das diretivas ainda mais, a explicitação destes critérios, de que é possível atender à qualidade do pessoal empregue, nada de confundir com a qualidade da empresa,
ao custo do ciclo de vida. Em contrapartida, um desastre, diria eu, a relevância da má performance anterior. Aqui foi um desastre. Todos nós sabemos que atribuir relevância a um cumprimento defeituoso ou um incumprimento no passado, no ponto de vista da concorrência, é problemático. Eu posso redimir-me e posso até não voltar a cometer o mesmo erro. E percebemos as cautelas que o legislador europeu tem neste domínio. Mas abaixo dos limiares, nós podíamos perceber que o teste que cada um de nós faz, eu não contrato o empreiteiro, não é que incumpriu, mas que cumpriu defeituosamente ou que não cumpriu bem o serviço que eu lhe pedi. E não contrato um serviço se eu puder concluir que aquela pessoa não prestou o melhor serviço, o serviço de excelência que eu estava à espera. E esta possibilidade é uma miragem nesta conjugação altamente incerta entre o artigo 55, número 1, a linha L, e o artigo 464-A, que nem é referido do artigo 55. Como calculam, o tempo é escasso e, portanto, não vos posso desenvolver isto. Mas, de facto, é um domínio em que, de facto, o legislador não foi, penso eu, feliz. E, para me aproximar do fim, a professora Maria João Estradinho já referiu, e muito bem, que este regime de modificação dos contratos é um regime altamente duvidoso. Reparem, desde logo, que há um paradoxo interessantíssimo. Nós temos o regime geral da modificação dos contratos, que não se aplica à generalidade dos contratos que são celebrados. Porquê? Porque o 313, número 3, vem dizer há um regime geral, mas ele não se aplica quando? Concessões de obras, concessões de serviços, empreitadas, locação, aquisição de bens, aquisição de serviços. Muito bem, aplica-se em geral, mas na prática, para a contratação pública mais frequente, vamos ter que buscar os limites específicos do título 2º. E, dentro dos limites, não vou desenvolver, mas dentro dos limites específicos do título 2º, há esta novidade dos trabalhos aos serviços complementares que acaba com a relevância para este efeito da tradicional distinção entre trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissões, para este efeito, mas introduz uma nova distinção relativamente estranha. Agora, a distinção é entre circunstâncias não previstas e circunstâncias imprevisíveis ou que a entidade adjudicante não podia, com diligência, prever. As circunstâncias não previstas é positivo. O Tribunal de Contas não aceitava este entendimento, mas agora passa a assumir-se que pode haver circunstâncias não previstas, ainda que previsíveis, que podem justificar a modificação do contrato. Só que, e aqui já agora cabe, quer o já agora, quer um dos fundamentos clássicos que nós sempre estudamos, que é a modificação por razões de interesse público. Só que, primeiro, o limite aqui é 10%. Segundo, o legislador, numa formulação muito infeliz, vem dizer assim, a redação nem sequer é feliz, mas vem dizer assim, atenção, o já agora, ou as razões de interesse público, além do limite dos 10%, só são admissíveis se eu puder dizer duas coisas cumulativamente. Que os trabalhos complementares não são separáveis, nem económica ou tecnicamente, e, reparem, não é ou, e se essa separação não causar um grave aumento de custo para a entidade adjudicante. Moral da história. Eu posso ter que fazer um trabalho complementar separável com um aumento brutal de custos para a entidade adjudicante, porque vai ter que chamar um outro empreiteiro, e a fórmula UI significa que verdadeiramente eu não posso fazer. Curiosamente, nas concessões, se forem ver o artigo 420, a linha A, utiliza-se o OU. Mas chegamos aos serviços complementares do 454, voltamos ao I. E, surpreendentemente, estes mesmos requisitos são utilizados quando? Nas tais, segunda hipótese, as circunstâncias imprevisíveis. Quando forem circunstâncias imprevisíveis, com base numa alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, continuamos a exigir. Não sejam separáveis ou o custo, e, não é ou, e o custo
não seja demasiado oneroso. Ou seja, no fundo, o legislador utilizou a mesma formulação para as circunstâncias previstas e as não previstas e as imprevisíveis. Com a particularidade que, se forem imprevisíveis, o limite não é 10%, mas é 40%. Para não falar, aí sim, dos erros e omissões, que têm uma solução totalmente inexplicável, mas que provavelmente nas retificações serão corrigidas. Positivo, diria eu, é esta hipótese de, em caso de incumprimento do contratante, ceder a posição contratual ao segundo, ao terceiro ou ao quarto, não de acordo com as condições do segundo, terceiro ou quarto. Se o segundo, terceiro ou quarto quiser aceitar as condições que o primeiro ofereceu. Tem que acabar e, portanto, depois há um conjunto de medidas relevantes, seja a mais relevante do apoio às PMEs, é algo que já vinha nas diretivas, é a adjudicação por lotes ser o princípio, salvo fundamentação, quando forem contratos com expressão económica relevante, artigo 46A. A segunda hipótese vem das diretivas, não vai alterar muito, porque o subcontratado pode pedir diretamente à entidade ao contrato público que pague o que o co-contratante não paga, só que, como o contrato público só paga depois de notificar o co-contratante e não paga se o co-contratante disser eu não devo nada, isto na prática não vai dar em muito. Mas é uma medida relevante. E há, de facto, um conjunto de preocupações sociais e ambientais, estão ali alguns exemplos, e o novo procedimento de parceria para a inovação, eu diria que, mesmo na Madeira, haveria situações, desidamente, de microalgas e aproveitamento para biomassa, que poderiam ser um bom exemplo se tivesse havido este procedimento na altura, que são medidas importantes. Mas, para terminar, eu diria que há um problema. É que não é muito evidente como é que isto vai passar, as medidas positivas, para o terreno. O critério de adjudicação é um fator ou multifator? Depende. Atender ao custo do ciclo de vida ou à sustentabilidade ambiental, positivo ou negativo? Depende. Normas programáticas. O Código agora tem uma norma programática interessante. Eu, como sou constitucionalista também, até achei interessante o artigo 42, número 6, que diz que na contratação se deve aos aspectos da execução do contrato que devem constar da cláusula do caderno de encargos, a 42, número 6, medidas de promoção da igualdade de género, muito bem, da igualdade salarial, do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, da conciliação da vida pessoal e familiar. Ótimo. Em que medida é que isto vai passar para o terreno? Não sabemos. Em que medida é que as políticas transversais se vão aplicar? Não sabemos. E, portanto, ou seja, o Código não se preocupa, e aí eu acho que há um trabalho grande a fazer, de formação das entidades adjudicantes para que as boas medidas que incorpora nesta revisão sejam verdadeiramente letra prática e não fiquem na gaveta. Uma última palavra. Eu diria que a inovação do 476 do Código, o novo regime de arbitragem, independentemente de eu duvidar do mérito deste novo regime de arbitragem, que, ao contrário do que o legislador diz, não abre a via arbitral, porque a via arbitral foi aberta na revisão do CPTA, de 2015. Pelo contrário, aqui veio-se fechar a via arbitral. Porquê? Porque se impõe o recurso de institucionalizados. E é um calvário para uma entidade adjudicante conseguir demonstrar que pode fugir ao ser institucionalizado. Além disso, vem ao arrepio da revisão recente do CPTA em 2015, vem dizer que o recurso não pode, que há direito de recorrer se estiverem em causa litígios de valor superior a 500 mil euros. Só que o legislador esqueceu-se que estamos no domínio da reserva da Assembleia da República, porque os tribunais de arbitragem são tribunais e faz parte da reserva da Assembleia da República legislar sobre os tribunais e sobre a competência dos tribunais. E, portanto, não é seguramente um decreto-lei do Governo ao abrigo da competência concorrencial que podia legislar sobre isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Temos um curto período para debate. Vou já passar a palavra para a assistência e quem desejar colocar questões.
agradecia que se identificasse primeiro e depois colocasse a sua questão. É sempre custoso a primeira, passamos à segunda questão. Podíamos ter falado mais tempo. Exatamente. Não vejo ninguém com interesse. Já há algum tempo. Eu vou me atrever por uma questão de ordem legislativa, se quiserem. Ao nível dos critérios ou dos subfactores para a adjudicação, a tal proposta economicamente mais vantajosa, se será possível, na vossa opinião, que a região autónoma legisle no sentido de precisar melhor esta matéria, que na minha opinião também no Código dos Contratos não está muito clara, e se acham que isso é possível no sentido, por exemplo, de olhar para as nossas condições económicas, a nossa estrutura económica específica, a necessidade de atender à criação de postos de trabalho, ou as questões ambientais, por exemplo, se poderia uma legislação regional especificar com maior precisão, na proposta economicamente mais vantajosa, esse subcritério ou esse factor. É uma questão concreta que eu coloco. Ligado, mas muito bem, Sr. Doutor. Pois, há pouco foi referido, não é, que esses aspectos em termos de regiões autónomas têm que se prender precisamente com as especificidades. Pode, eventualmente, fazer sentido. Estou aqui a olhar para o artigo 75, já há aqui uma série, não é, de fatores, de subfatores, ligados precisamente, por exemplo, aí no número 2, a linha D, a sustentabilidade ambiental, social, e a especificação aí de aspectos, de facto, concretos, precisos, que podem ser tomados em conta. E, eventualmente, do ponto de vista social, ambiental, fará sentido em aspectos ainda mais específicos, não é, da região autónoma, que isso aconteça. Em relação a este aspecto do critério da adjudicação, o Sr. Professor Rui Medeiros desenvolveu esse ponto, eu também tinha identificado como um dos pontos sensíveis aqui, é de facto um aspecto, é dos aspectos relevantes, não é? A que estávamos obrigados em termos de transposição das diretivas, porque as diretivas de 2014 fizeram da alteração do critério de adjudicação uma das bandeiras, a ideia precisamente de que a regra não deve ser a do preço mais baixo, e muitíssimos são ou eram os países europeus em que isso acontecia, e portanto era de facto a ideia de avançar, de introduzir os critérios ambientais, e aquilo que aqui aparece no artigo 74 acaba por ser, efetivamente, por outras palavras, como referiu o professor Rui Medeiros, um pouco o mesmo. Também é verdade que depois o artigo 75, lá está, já nesta formulação, em geral, tem aqui uma série de nuances nos subfatores que permitirão, e portanto, cá está um pouco, são as tais soluções que a mim confesso que me preocupam. Um pouco querer o melhor dos mundos ou acabar por optar, porque por um lado aparentemente estamos no artigo 74 na mesma, não é? E causa surpresa que lá apareça o preço como o critério, enfim, para densificar a proposta economicamente mais vantajosa. Mas depois, no artigo 75, para quem souber olhar para aqui, também me preocupa em sentido contrário. Enfim, há aqui uma série de fatores e subfatores que, enfim, de conceitos vagos e indeterminados, ao gosto dos administrativistas, não é? Que depois permitem, enfim, em matérias tão sensíveis como estas, não é? Poder fazer, se calhar, muito bom ou correr grandes riscos de fazer muito mal. Por exemplo, em relação ao ciclo, aqui ao ciclo de vida e aos custos do ciclo de vida, também é verdade, e aliás já aí aparece no número 10, uma abertura ao eventual surgimento de critérios da União Europeia. É verdade que na Europa estão a ser preparados critérios para tudo isto e, portanto, porventura, depois cá surgirão e a resolver as questões práticas. Obrigado. Eu também agradeço a pergunta. Eu diria
Sim? Ora, vamos ver, eu penso que hoje, desde 2004, a questão já nem tem sequer que ver com a especificidade, porque a revisão em 2004 acabou com o interesse específico enquanto limite ao Poder Legislativo Regional e passou a exigir que se tratasse apenas de matéria estatutária. E fê-lo bem, porquê? Porque o fundamento da autonomia não está na especificidade, mas na autodeterminação. Ou seja, por outras palavras, não é porque os bares do Funchal são diferentes dos bares de Aveiro que pode haver regulamentação específica para os bares de Aveiro, do Funchal em vez dos bares de Aveiro. É porque na região quem deve decidir o horário de funcionamento dos bares é a própria região, haja especificidades ou não. E foi essa a nuance, não nuance verdadeira, foi uma mudança radical que foi introduzida em 2004. Deixou de se dizer que tinha que haver interesse específico, que passou para, que foi um requisito eliminado, e passou a dizer-se que bastava que a matéria constasse do Estatuto. O problema, e por isso eu estava agora a ver o artigo 40 do Estatuto da Região Autónoma da Madeira, que, como não foi revisto pós-2004, a disposição transitória da Lei de Revisão Constitucional de 2004 veio dizer que, enquanto não fosse revisto, as matérias estatutárias são as do artigo 40 do Estatuto da Madeira. E, portanto, no fundo, aqui a grande questão é saber, de facto, se a questão da contratação pública cabe no artigo 40 do Estatuto da Madeira. A verdade é que, de facto, como já disse o Dr. Ricardo Vieira, o Tribunal de Contas, e neste momento a questão está no Tribunal Constitucional, no caso da região autónoma dos Açores, o Tribunal de Contas já entendeu que a enumeração estatutária dos Açores não é suficientemente pormenorizada de forma a nela caber o regime de aquisição de bens e serviços, que caberia das empreitadas. E, portanto, essa é uma discussão que se pode colocar. Seja como for, se conseguirmos demonstrar que isto ainda pode ser reconduzido ao artigo 40, eu diria que era muito relevante que a região, com a sua autonomia e a sua autonomia democrática, decidisse corrigir aspectos ou introduzir modificações que considere que sejam relevantes, tendo em conta o mercado de compras públicas da região. Muito obrigado, Sr. Professor. Sei se mais alguém quereria colocar alguma questão. Faz favor, Sr. Que quer a professora Maria João Estorninho, quer o professor Ramudeiros abordaram, quanto à possibilidade de recorrer a centrais de compras estrangeiras. Era uma possibilidade que a Diretiva 2004 não afastava, a Diretiva 2014 expressamente o reconheceu, que essa possibilidade estava implícita, diz a Diretiva de 2014, na Diretiva de 2004, contudo, previu-se, explicitou-se essa possibilidade no Código, da revisão do Código que acabou de ser publicada a 31 de agosto. Contudo, a referência que quer o professor Domingos Estorninho, quer o professor Ramudeiros fizeram à possibilidade de recorrer a centrais de compras estrangeiras tem, a meu ver, uma limitação. A limitação está no facto de se dizer, desde que eu consiga demonstrar que há uma vantagem económica. A minha pergunta é, como é que eu faço? Como é que eu demonstro que tenho essa vantagem? Recorro a uma consulta preliminar ou outro mecanismo que não é esse? Muito obrigado, Sr. Professor. Muito bem, Sr. Obrigado por sua questão. Eu, pela minha parte, confesso, quando fiz essa referência... Muito bem, muito obrigada. Eu confesso, quando fiz essa referência, até estava mais a pensar no artigo 39, na questão dos agrupamentos de entidades adjudicantes e, portanto, a ideia de formar agrupamentos de entidades adjudicantes, não é? Com entidades de países estrangeiros. E não estava tanto a pensar nessa questão. Talvez o Sr. Professor Rui Medeiros estivesse a pensar mais nesse ponto. E, de facto, no 39 introduz-se essa lógica de europeização, exatamente, em termos dos próprios agrupamentos de entidades adjudicantes. Ora bem, a pergunta eu acho que é muito pertinente e de facto, convoca o problema de saber como é que depois passamos para a prática, a partir de uma afirmação que eu acho que é uma afirmação que
correta no novo diploma. Ao contrário do que acontece quando se trata de acordo de quadro, em que estamos vinculados, aí o legislador é particularmente densificador dos termos em que é possível eu comprar fora do acordo de quadro. Aqui não. Aqui o legislador apenas exige que haja que consiga demonstrar que o recurso a uma central de compras de outro Estado da União Europeia seja mais vantajosa. E, portanto, não sei se é necessário, eu diria que não é necessário, que haja um procedimento específico para fazer essa demonstração. Isto é, eu diria que o princípio é da mesma forma como eu, quando fixo um preço base, posso lançar mão, e o legislador dá exemplos de anteriores procedimentos, da consulta preliminar ao mercado. Eu acho que aqui o legislador não quis circunscrever, o que também é compreensível, porque no fundo estamos a falar de uma entidade, uma central de compras, com a autoridade própria que lhe advém do regime de outro Estado-membro, e portanto é diferente de eu, de repente, fora do acordo de quadro, comprar a um operador económico, mas eu penso que o legislador quis deixar a porta aberta e não restringir a nenhum meio específico a demonstração de que consiga obter preços mais vantajosos. Claro, mas eu acho que é compreensível que se estabeleça essa limitação. Agora, mas a limitação é mais vantajosa. Não se exige nem sequer percentualmente em que termos ser mais vantajosa. E não se exige nenhuma demonstração específica. Portanto, eu acho que o confronto entre o 260 número 4 e o 256A, eu acho que é clarificador da intenção mais permissiva que o legislador quis adotar em relação às centrais de compra da União Europeia. Mas percebo, de facto, é uma matéria que o legislador não regula. Muito obrigado. Penso que vamos terminar por aqui esta primeira sessão. Temos uma pausa agora de 15 minutos. Quero agradecer pessoalmente e em nome de todos, julgo eu, as brilhantes intervenções que tivemos e até já.